Capítulo 20. Abraão nega que Sara é sua mulher. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Gades e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomastes, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizestes isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a teu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizestes? Em que pequei contra ti? Para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizestes aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens vistos para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo o lugar onde viermos, dizendo: dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque,
por causa de Sara, mulher de Abraão. Como vimos nesse capítulo, ainda que cometamos algum pecado inconscientemente, Deus nos impede de pecar contra Ele. Tem circunstância, tem alguns propósitos que o Senhor deseja nos tratar e nos redimir. Por isso, existem circunstâncias que não entendemos, mas se buscarmos o consolo do Espírito Santo, Deus falará em nossos corações, como fez com Abimeleque. Capítulo 21. O nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou a Abraão do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete ao dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, a zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também ao filho desta serva farei uma nação, porque é tua semente. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço
e pega-lhe pela sua mão, porque lhe farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou na terra de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu servo, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isso, e também tu mo não fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vaca e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso chamou-se aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Berseba significa poço do juramento. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Como vimos no resumo desse capítulo, que Deus ouviu a Sara, e Sara se alegrou e disse: Toda mulher que crê no Senhor alegrar-se-á com ela em espírito, porque o Espírito Santo traz gozo, paz, mansidão, longanimidade, fidelidade, amor, justiça e todos os outros complementos de pureza, santificação de todos os homens. Capítulo 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocaustos sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocaustos,
e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto e seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, filho. E Isaque disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E foram e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, e em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o moço, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do teu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do que o Senhor proverá. Em hebreu significa Jeová Jiré. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia do mar, na praia, e a tua semente será a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto tens obedecido à minha voz. Então Abraão tomou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu que depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu próprio primogênito, e Buz, o seu irmão, e Quemuel,
pai de Arã, Equesed, e Azo, e Pildas, e Egidiafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Antes estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão, e sua concubina, cujo nome era Reuma. Lhe deu também Teba, e Gaã, e Taás, e Maaca. Neste capítulo, vemos a prova que o Senhor submeteu a Abraão para provar-lhe a fé, se ele tinha fé inabalável no único Deus vivo. Portanto, a simbologia do sacrifício de Isaque prefigurava o sacrifício que o Deus vivo fez a seu único filho também, Senhor Jesus, por amor, porque ele nos amou primeiro, de tal forma que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não sofra o dano da segunda morte, mas que tenham a vida eterna. E vemos também que Abraão, embora sabia que estava subindo para sacrificar Isaque, disse a seus moços: espere aqui, havendo nós adorado, tornaremos a vós. No verso 4. E no verso 8, Deus proverá. A resposta que Abraão deu a teu filho Isaque. No verso 16, vemos que Deus jurou para si mesmo, porque não há a quem que ele possa retratar ou se submeter, porque ele é o onisciente, o onipotente e o onipresente. E também confirmou a grandíssima promessa a Abraão: a sua descendência será grandíssima na terra, como as estrelas dos céus e como as areias na praia do mar. Vimos aqui uma breve separação que trata Isaías 41:8, acerca de Israel, servo do Senhor, Jacó, a quem ele elegeu, e as sementes de Abraão que estão espalhadas por todas as nações, visto a dispersação de 10 tribos de Israel na época do cativeiro babilônico, antes de Jesus, e depois no holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial. E as estrelas dos céus é uma representatividade da casa de Jacó, ou, para nós hoje, a igreja fiel de Jesus Cristo, ou o corpo de Cristo, que envolve tanto os cristãos evangélicos e protestantes, como os judeus messiânicos que confessam a Cristo como o único Senhor e Salvador. E, no caso de areia do mar, uma referência a Israel, que Deus salvará no final da grande tribulação, pois em sofrimento clamará ao Senhor e Deus os ouvirá. Capítulo 23. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos seus filhos em Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós.
dai-me possessão para sepultar. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et: ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus. És no meio de nós. Enterra teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrardes o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Então levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, Eteu, a Abraão, aos filhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos de meu povo, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou de diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, e confirmaram ali em possessão diante dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão, em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Nesse capítulo vimos a consideração e o respeito que os filhos de Et tinham a Abraão, e viam-no como filho príncipe do Deus vivo. Entretanto, Abraão, como um homem justo e fiel, não somente a Deus, lhes pagou o preço devido pela possessão do campo, para que pudesse em honra sepultar a sua amada esposa.
E assim foi com a história de Davi com relação a adquirir o local onde o anjo do Senhor falou-lhe acerca do local que deveria ser construído o templo. O proprietário daquele local queria dar a Davi. Portanto, ele disse: Eis que não oferecerei ao meu senhor nada que me custe. Com devido preço pagarei e adquirirei essa eira, ou seja, aquela vinha. Hoje vemos a igreja como eira e vinha do Senhor e Israel como a figueira. Shalom Adonai. Deus os abençoe e até a próxima.